Paz do Senhor para a igreja. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo de número 31. Provérbios, capítulo de número 31. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Esse texto é um texto muito conhecido, né? Mas eu não vou falar sobre a mulher virtuosa, não. Essa semana eu postei lá no Instagram, falei que a gente ia conversar um pouquinho sobre o livro de Provérbios, né? A gente podia passar a noite toda lendo o livro de Provérbios aqui e a gente não ia esgotar o assunto, né? Mas eu vou ler alguns textos aqui, nós vamos começar lendo aqui o capítulo de número 31, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer e vinho aos amargurados de espírito, que bebe e esqueça da sua pobreza e da sua miséria e não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo por causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Amém? Você pode se sentar. Sempre que a gente fala desse texto de Provérbios, né, ele é um texto bem característico, bem conhecido já, onde que fala mais à frente, aí, a partir do versículo 10, sobre a mulher virtuosa. Mas esse texto da mulher virtuosa, ele foi escrito por esse rei, pelo rei Lemuel. A maioria dos provérbios foram escritos por Salomão, mas alguns textos foram escritos por outras pessoas e esse é um deles, né? O capítulo de número 31 foi escrito pelo rei Lemuel. E aqui fala que essas são as palavras que lhe ensinou sua mãe. Tem alguma versão que fala diferente? A sua versão fala diferente? Profecia que lhe ensinou sua mãe, as palavras que ensinou sua mãe. Tem alguma versão que fala diferente? Teve uma versão que eu li que falava sobre ele ouvir os conselhos da sua mãe. E hoje eu gostaria de falar sobre o poder de um conselho. A partir do versículo 10 aí, ele começa a descrever a mulher virtuosa. Mas a gente vê aqui antes que essa mulher virtuosa, ela tinha um rei Lemuel na vida dela, que era um rei que sabia ouvir conselhos. Essas palavras aqui são conselhos que ele recebeu da mãe dele. E eu gostaria de falar nessa noite principalmente sobre isso, sobre o poder de um conselho. Se alguém hoje, né, nós estamos falando aí sobre o Setembro Amarelo, é um mês de conscientização e combate aí ao suicídio. E eu não sei se você já teve algum contato com essa situação ou com alguém que tinha pensamentos suicidas ou que já falou que já teve vontade de se matar. Talvez você mesmo já teve esses pensamentos. Ou sabe de alguém que teve, né? Ou conhece alguém que cometeu isso. E você acha que se essa pessoa chegasse para você e falasse assim, né? Vamos supor que eu sou essa pessoa e eu chegasse aqui e falasse assim, Pastor Magli, eu estou com vontade de suicidar, o que o senhor acha? O senhor quer responder? Ou se alguém chegasse aqui naquele e falasse, Keila, eu estou com vontade de suicidar, o que você acha? O que você ia me aconselhar, pastor? Vou deixar o pastor falar. Eu ia pedir para você me falar um pouco mais sobre isso, o que você realmente está sentindo, como que você chegou a isso. Eu ia te pedir para falar mais. Não, gente, ele é psicólogo, ele vai querer ouvir. Não, eu quero... O que você ia falar, irmã Liliane? Liliane, o que você ia falar se alguém chegasse para você... Se eu chegasse para você, eu falasse, irmã, eu quero suicidar. Estou pensando em suicidar, estou pensando em me matar.
Vai de tiro que sofre menos. Quem mais? Alguém mais quer dar outro conselho? Demora, né? É. Ó, o irmão Paulo ia falar para não fazer. Eu tenho um conselho para fazer, outro para não fazer, e outro perguntando por quê. Irmã Oderina. É, irmã? Por quê? Ixi, será que eu não ia querer morrer mais rápido? Mas amém. Só por essa conversa aqui, será que a gente não poderia pensar em quantos suicídios poderiam ser evitados se a pessoa avisasse antes, ou se ela conversasse com alguém, ou se ela pedisse um conselho? A irmã Oderina disse que já conseguiu evitar um. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, essas pessoas não pedem conselho. Às vezes são pessoas que você nunca imaginava. Alguém que está do seu lado, que você nunca imaginava que essa pessoa estava com depressão, que ela estava triste. Essa semana alguém me mandou uma mensagem lá e falou que chora do nada. Será que isso é depressão? Me mandou essa pergunta. E eu falei, pode ser. E às vezes as pessoas não conseguem detectar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de pensamento. E às vezes as pessoas se encontram em prisões tão grandes, das quais elas não conseguem se libertar e elas não conseguem conversar a respeito. Né? Mas eu não queria falar só sobre isso, eu queria falar sobre conselhos de uma forma geral. A gente viu aqui algumas situações, né? E uma das situações que talvez poderiam ser evitadas, se a gente falasse a respeito, era a questão do suicídio. Se a gente for pensar na Bíblia, quantas situações poderiam ter sido evitadas se essas pessoas tivessem pedido conselho? Vamos falar sobre algumas? Adão e Eva. Vamos do início, né? Se Eva tivesse chegado para Adão e falasse, Adão, estou com vontade de comer essa fruta, o que você acha? Provavelmente ele ia falar, não, a gente não vai comer, Deus falou para não comer. Né? E vamos andar mais um pouquinho, né? Caim e Abel. Caim estava numa raiva de Abel, no sentimento ali, e ele chegasse ali para a mãe dele e falasse, mãe, estou com vontade de matar o Abel. Você acha que a mãe dele ia deixar? Alguém ia fazer alguma coisa a respeito, não ia? Pelo menos ia tentar, né? Pode ser que acontecesse da mesma forma que aconteceu, mas se ele tivesse pedido conselho, alguém ia falar para ele não fazer, e talvez ele desse ouvidos, né? Tem 50% de chance de ouvir e de não ouvir. Enfim, vamos seguir mais adiante. Né? Noé, quando ele começou a fazer a arca lá, se ele tivesse chegado para a mulher dele e falado assim, eu ouvi uma voz de Deus que me mandou fazer uma arca. O que vocês acham que a mulher dele ia falar para ele? Fala aí, Liliane, o que você acha que a mulher do Noé ia falar para ele se ele tivesse pedido opinião para ela? O que você acha que o Noé ia fazer se ele tivesse pedido opinião para a mulher dele? Ele ia falar que você está doido. Arca para quê, meu filho? Tá doido? Uma loucura. Era uma loucura o que ele estava fazendo. Por mais que fosse uma loucura boa, uma loucura direcionada por Deus, mas era uma loucura. Provavelmente a mulher dele ia chegar para ele e falar assim, não faz. Não faz isso, meu filho. Outra situação, Abraão e Sara. Quando Abraão falou que Deus ia dar o filho, o que Sara fez? O que Sara fez? Riu. E talvez ela tenha falado mais coisa, né? Mas a Bíblia só fala que ela riu, então a gente fica só com isso. Né? E se ela falasse, se Abraão pegasse Isaac lá, na hora que Deus mandou ele sacrificar Isaac, chegasse para ela e falasse assim, Sara, Deus mandou eu sacrificar Isaac. O que vocês acham que ela ia fazer? No mínimo, ela ia esconder o menino e ia matar ele. Ele falou assim, meu filho, você não mata, não. Eu te mato antes, eu te mato primeiro, mas meu filho, você não mata, não. Não é? Mas ele não pediu conselho, ele pegou e foi. Outra situação. Davi e Batseba. A Bíblia fala que Davi estava lá, de boa, né, o povo tudo na guerra, onde ele, inclusive, deveria estar, mas ele não estava na guerra, ele ficou em casa, curtindo de boísmo, e estava ali e foi observar Batseba. E se chegasse alguém ali na hora, e ele falasse assim, moço, que a mulher ali é bonita, tô querendo ela.
E alguém que conhecesse a família dela, o que ia falar para ele? Moço, mexe não, essa mulher é casada. O marido dela está lá na guerra, não faz isso não. Provavelmente ele ia ouvir isso. E essa situação, né, um adultério que aconteceu ali, poderia ter sido evitado. A Bíblia fala em Jeremias, eu queria que você abrisse aí comigo, Jeremias 7, versículos 37 e 38. Não, não é não, gente. 7:24. Jeremias 7:24. Jeremias 7:24. Não, vamos ler a partir do 22. Diz assim: porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas o que eles fizeram? Não ouviram. Nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. O que a Bíblia fala? Que eles andaram para trás e não para adiante, porque não ouviram os conselhos do Senhor. Existe um poder nos conselhos. E esse poder ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Mas existe um poder nos conselhos. A palavra do Senhor diz em Provérbios que o bem e o mal estão no poder da língua. E aquele que a usa bem, come do seu fruto. Então, a língua, a nossa língua, pode promover vida e pode promover morte. O seu conselho pode promover vida e pode promover morte. Ou você não ouvir os conselhos do Senhor, pode trazer morte para a sua vida. Você pode andar para trás em vez de andar para frente. Quando a gente fala de conselho, vamos conceituar aqui, né? Muitas pessoas entendem conselho como palpite, como uma opinião, ou como um ensino. Mas poucas pessoas recebem um conselho como ensino. Outro dia eu estava no Instagram, e eu estava seguindo uma pessoa, e eu entrei lá no Instagram dessa pessoa, e estava escrito, e a descrição dela, quando você faz seu perfil ali, você coloca uma descrição. E a única coisa que tinha na descrição dessa pessoa é: não escuto conselhos. Eu parei de seguir ela na hora. Eu falei assim: como assim alguém não escuta conselhos? E aí eu comecei a pensar sobre isso. E eu já ouvi isso, não foi uma nem duas vezes, não. Você já ouviu alguém falar que não ouve conselho? Quais são as crenças que a gente tem a respeito de conselho? Né? Tem um ditado muito popular que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? E tem muita gente vendendo conselho. Se você não sabe, você ficou sabendo disso hoje. Está cheio de gente vendendo conselho e gente pagando caro para receber conselho. Mas, enfim, a gente tem muita crença acerca de conselho. E, além da crença, a gente também tem muita resistência em pedir conselho, porque, às vezes, a gente não quer ouvir certas verdades. Às vezes, a gente não quer ouvir o conselho. Às vezes, a gente já tem noção de que a gente já está errado. Você sabe que, se você for pedir conselho, a pessoa vai falar justamente aquilo que você não deve fazer. E você não quer ouvir porque você quer fazer. Então, por evitar ouvir um conselho, às vezes, a gente acaba se afastando de algumas pessoas. A gente se omite. E voltando aqui ao assunto do suicídio, eu não quero falar sobre o suicídio físico, mas um suicídio moral, emocional, espiritual. Tem pessoas se matando por isso. Se matando porque não fala das suas dores, se matando emocionalmente. Se matando emocionalmente porque não ouve conselhos, porque não procura orientação. Nós somos seres que já nascemos com resistência, sabe? A Keila falou muito sobre resistência hoje, eu estava pensando sobre isso hoje, da resistência que a gente tem, às vezes, em ouvir. A gente não sabe ouvir, a gente tem dificuldade de ouvir. E, às vezes, a gente não procura conselho justamente por essa resistência. Eu não quero ouvir. Porque a gente tem esse estigma negativo em relação ao conselho, né? De que o conselho ele é ruim.
Mas a Bíblia diz em Provérbios, né, aí no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e eu quero te incentivar a ler o livro de Provérbios. Se você ler ele durante 31 dias, eu tenho certeza que você não vai ser mais o mesmo. Leia um capítulo por dia. Faz um propósito com o Senhor. Deus, eu quero ter mais sabedoria. Eu vou ler o livro de Provérbios. Eu tenho certeza que esse livro tem muita coisa para te ensinar, tem muito conselho bom para você. E o livro de Provérbios, ele é um livro de conselhos. Ele é um livro de princípios. Um livro de conduta, um livro que nos ensina moral, que nos ensina ética, que nos ensina um padrão, inclusive de obediência a Deus, de temor ao Senhor. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ser sábios, a primeira coisa que a gente tem que fazer é temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo de Deus, é ouvir e obedecer. O conselho também fala disso, de ouvir e obedecer, de ouvir e atender. Em Hebreus, no capítulo 5, diz que Jesus, eu queria ler, eu vou ler completo. Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 8, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para que todos lhe obedecessem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus era o sumo sacerdote. O que ele fez? Ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a ouvir. Ele aprendeu a obedecer. E todos nós, né, como eu estava falando, nós nascemos com uma resistência. Às vezes você fala com a criança, você fala com seu filho ali, você tem que falar 30 vezes e a criança não faz. Lá em casa eu já falei que eu vou pregar na casa inteira um monte de aviso escrito chinelo. Chinelo. Falei, vou pregar na geladeira, vou pregar nos espelhos, vou sair pregando na casa. Chinelo. Às vezes eu falo que eu vou pregar o chinelo com super bonder no pé também, mas a gente nunca faz isso. Quem nunca ouviu isso da mãe? Né? Quem nunca? Vou pregar o chinelo no seu pé com o super bonder. Mas criança aprende assim mesmo. Você tem que falar e repetir, até que ele aprenda e que aquilo se torne um hábito. E quanto ao conselho, principalmente aos conselhos de Deus, às vezes a gente é assim, a gente precisa ouvir, Deus fala de novo, Deus corrige de novo, Deus repreende de novo, a gente vai lá e erra, e aí ele fala de novo, e a Bíblia está aqui para falar com a gente todos os dias. Que a gente tem que calçar o chinelo. Que a gente precisa calçar chinelo. Deus está falando aqui todo dia, calça chinelo. Calça chinelo. Igual você ouve da sua mãe todo dia, calça chinelo. Calça chinelo. Né? E principalmente os jovens. Às vezes a gente tem tanta dificuldade assim, de ouvir. A gente tem muita dificuldade de ouvir. E a gente vê situações na Bíblia de tanta coisa que deu errado porque alguém não ouviu. Eu vou contar mais uma situação aqui. Quando Salomão morreu, Salomão foi quem na Bíblia? O homem mais sábio que já existiu. Isso foi Salomão. Quando ele morreu, o filho dele, Roboão, assumiu o trono. Quando ele assumiu o trono, houve uma situação lá por causa dos impostos. E aí, ele ouviu dois públicos. Primeiro, ele ouviu os anciãos, que eram as pessoas que acompanhavam ali o pai dele, que eram os conselheiros do rei. Então, o rei, assim como o rei Salomão, assim como o rei Lemuel, ele ouvia conselhos. Ele tinha uma turma que dava conselhos para ele. Roboão foi ouvir aqueles conselhos. E do outro lado, tinha os amigos. Os jovens amigos dele que acompanhavam ele, que falaram, não, aumenta o imposto para esse povo. O povo queria que diminuísse o imposto. Aí os anciãos viraram para ele e falaram assim, olha, ouve, faz como seu pai, seja um rei bom. Seja um rei bondoso, vamos ouvir o povo, vamos atender o povo, que o povo está pedindo. Aí ele foi ouvir os amigos, que os amigos falaram, não, você tem que aumentar esses impostos. Você tem que impor uma dura serviço sobre esse povo. E aí, quem que ele ouviu? Os amigos ou os anciãos? E o que aconteceu? Deu tudo errado. O reino dele acabou. O reinado dele acabou. Porque ele ouviu o conselho errado. Eu conheço histórias na Bíblia e fora dela, de pessoas que acabaram com a própria vida porque não ouviram conselhos. Porque não buscaram conselhos. Volta comigo lá no Provérbios, capítulo de número 1. Nós lemos o final do livro de Provérbios aí, que fala do rei Lemuel, e nós vamos ler o início agora, o capítulo de número 1.
Eu vou ler o capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui a gente tem um dos objetivos do conselho, que é instruir. Todo conselho ele vem para instruir, para repreender ou para corrigir. Para instruir, para repreender ou para corrigir. E a palavra do Senhor fala que Deus corrige aquele que Ele ama. Então, nós precisamos aprender a ouvir a correção do Senhor. E, às vezes, a correção do Senhor ela não vai vir numa voz sobrenatural que você vai ouvir enquanto você estiver dormindo. Pode ser que aconteça. Mas, às vezes, ela vai vir através de uma pessoa, de alguém que está próximo de você. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, àquilo que Ele quer nos falar. Além disso, o conselho, o que mais que ele pode nos trazer? Ele pode trazer direção, ele pode trazer proteção, o que mais? Que um conselho pode nos trazer? A gente falou de instrução, de repreensão, de correção, de direção, proteção. Pode nos trazer organização para a vida, né? O que mais? Que um conselho pode trazer? Salvação. Eu tenho uma lista aqui, eu não vou ler, que tem 24 objetivos de um conselho, daquilo que a sabedoria pode te trazer. E por que eu estou associando conselho com sabedoria? Que a Bíblia fala que há sabedoria na multidão de conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria. E nós precisamos buscar a sabedoria. No capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, acompanha comigo sua Bíblia, não feche sua Bíblia não, que nós vamos ler algumas coisas aí em Provérbios. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham em sinceridade. Para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Um conselho pode trazer preservação para a sua vida, pode trazer proteção. E eu queria te dar um conselho hoje. Não viva sozinho. Não queira andar sozinho. Não queira andar pelo seu próprio entendimento. A palavra do Senhor, ela diz para nós não nos... Não te estribes no vosso próprio entendimento. E o que é o nosso próprio entendimento? O que a Bíblia fala sobre entendimento? Existe uma diferença. Existe uma diferença entre informação, conhecimento, entendimento e sabedoria. Você sabe qual que é a diferença? Informação é quando você sabe de alguma coisa, só sabe. Só ouviu falar. Quando você conhece, você não ouviu falar, você sabe como que aconteceu. Ou você presenciou, ou alguém que presenciou aquela situação te contou. Mas você tem conhecimento sobre o assunto. Quando você estuda sobre um assunto, Davi tem conhecimento sobre direito, ele fez faculdade de direito, ele tem conhecimento sobre o assunto. Entendimento é alguém que tem o conhecimento e sabe aplicar. Mas a sabedoria é quem aplica, aquele que sabe. O conhecimento sem aplicação só te faz um obeso emocional, um obeso mental. Porque às vezes a gente se enche de conhecimento, mas não pratica nada daquilo que sabe, que tem que fazer. E isso faz com que a gente vá se tornando um obeso mental. Porque a gente sabe um monte de coisa, mas a gente não pratica nada daquilo que a gente sabe. A gente não fala para ninguém nada daquilo que a gente sabe. E tem pessoas morrendo, esperando pelo que você tem. Pela água viva que existe dentro de você. E outro conselho que eu quero te dar nessa noite: abra a sua boca. Tem uma canção que nós cantamos aqui que fala: abra a sua boca e profetize. Veja o milagre acontecer. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua boca. O entendimento que você já tem, que Ele já colocou dentro de você. Não é só conhecimento, é você entender e saber aplicar. É a sabedoria daquilo que você vive e que precisa ser repassado para outras pessoas. Tem pessoas morrendo esperando por você. Tem pessoas sedentas esperando pelo que existe dentro de você. E às vezes a gente tem se anulado, às vezes a gente tem se matado espiritualmente para outras pessoas. Ei, aquilo que Deus te deu não é só para você. O Espírito Santo que está dentro de você, ele precisa transbordar para outras pessoas.
A palavra de Deus lá em João, no capítulo de número 4, conta a história da mulher samaritana. E aquela mulher vai ali, chega ali naquele poço, Jesus chega para ela e fala que quer água. E ela oferece água para Jesus, Jesus fala, se você soubesse a água que eu posso te dar. Se você bebesse dessa água, você nunca mais teria sede. E mais à frente, no capítulo de número 7, fala que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a gente precisa deixar o rio de Deus fluir através de nós. A gente precisa ser boca de Deus na vida das pessoas. Qual que é o teor dos conselhos que saem da sua boca? Às vezes eu tenho muito medo, né? A gente trabalha com casais, de uma amiga que vai se aconselhar com a outra em relação ao seu casamento, né? Para começar, que é chato, né? A gente ficar falando mal do marido. Gente que fica falando mal do marido, mas enfim, né? O pastor José Gonçalves fala, não reclama daquilo que você tolera. Então, se você tolera dentro da sua casa, reclama não, irmã. Mas enfim, né? Às vezes a gente tem algumas queixas mesmo, acaba comentando algumas coisas. E aí, dependendo da amiga que você for comentar, parece que fica um anjinho de cá e um demoninho de cá, né? Você vai falar, nossa, meu marido isso, meu marido aquilo. Aí uma vira e fala para você assim, larga dele, irmão, você não precisa disso, não. Não, você não precisa disso, não. Você é uma mulher independente, não. Você não precisa de homem para você viver, não. Você não precisa de marido para você viver, não. Você não precisa disso. Né? Eu vivo falando que meu sonho é bancar a Rochelle, a mãe do Cris. Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Eu não preciso disso. Ela não parava emprego nenhum, gente. Tudo que acontecia nos empregos dela, né, para quem nunca assistiu a história dela, e tudo que acontecia, ela falava, eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Ainda enfatizava o 2. E tá cheio de gente bancando a Rochelle por aí dentro de casa. Eu não preciso disso. Mas sabe o que a palavra de Deus diz para você? Se submeta. Vai orar. E às vezes a gente precisa saber aonde buscar conselhos. Não é que você vai sair pedindo conselho para qualquer pessoa. Você precisa saber aonde você vai buscar conselhos. E eu queria falar sobre isso também. Não peça conselho para qualquer pessoa. Não dê ouvidos a qualquer pessoa. O reino de Roboão acabou porque ele foi ouvir os amigos. Então, antes de ouvir seus amigos, tem várias pessoas que você precisa ouvir. Você precisa ouvir Deus. Você pode buscar conselhos na Bíblia. Você pode buscar conselhos com a sua liderança, com quem é autoridade sobre sua vida. O Júnior mesmo é um exemplo. Ele não gosta de fazer nada sem falar com o pai dele. Ele é casado, independente, ele não depende do pai dele, mas ele reconhece o pai dele como uma autoridade sobre a vida dele. E tudo que ele vai fazer, ele ouve o pai dele. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de ouvir ele. Tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto de ouvir alguém, porque eu quero ter uma direção. O conselho fala sobre direção. E hoje, uma das nossas maiores dificuldades é ter direção na vida. A maioria das pessoas está vivendo e não sabe para onde que vai, aonde quer chegar. Qual que é o objetivo na vida. Às vezes o jovem faz 5 faculdades aí e não sabe o que quer da vida. E isso é uma falta de direção. As pessoas não têm direção na vida. Eu entendo, né, que às vezes 16, 17 anos aí é complicado você saber o que você quer da vida, né? Até hoje tem gente que tem 40, 50 e não sabe. Mas existe alguém que pode te dar direção. Existe alguém que pode te direcionar. Existe alguém que pode ser boca de Deus na sua vida. Deus pode te direcionar pessoalmente. Talvez não vai ser através de ninguém. Talvez ele vai falar dentro de você. E ele fala. Nós só precisamos dar abertura para que o Espírito Santo de Deus venha nos direcionar. Se você está sem direção, talvez esteja faltando a voz do Espírito Santo dentro de você. Talvez você não esteja buscando a voz do Espírito Santo como deveria estar buscando. E isso pode ser no seu momento com Deus ou pode ser através da vida de alguém. A sua liderança, nós que estamos aqui em cima, nós somos chamados para ajudar você. Só que se você não falar, a gente às vezes não sabe o que está acontecendo. Se você não pedir ajuda, as pessoas não vão saber o que está acontecendo com você. Então, eu queria dizer para você também que nós estamos à disposição. Nós temos aqui pessoas que buscam a Deus e que podem te direcionar também. Você tem uma liderança que pode te direcionar, mas você precisa falar. Às vezes a gente não tem conhecimento da situação. Às vezes acontece um monte de situações que a gente não fica sabendo e a gente não é obrigado a saber. Mas se você não falar, a gente nunca vai saber para poder te ajudar.
Existe alguém perto de você que você pode pedir ajuda? Peça ajuda. Aprenda a ouvir, procure seu pastor, procure sua liderança. Mulheres, procure a irmã Rose, procure a pastora Janete. Existem pessoas que podem te direcionar, mas não haja sozinho, não faça nada sozinho. Não te estribes no seu próprio entendimento. A palavra do Senhor, ela diz que o coração é o quê? Enganoso. Tem um ditado que fala, siga o seu coração. Seja feliz, se o seu coração aprova, está tudo certo. Se isso te faz feliz, está tudo bem. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque o diabo, ele também pode te promover uma felicidade momentânea, algo que vai te trazer um prazer momentâneo. Mas isso não vai se sustentar. A palavra de Deus, ela diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Ela não fala que a sua vontade é boa, que a sua vontade é perfeita, que a sua vontade é agradável. E muitas vezes, irmão, 90% das vezes eu te garanto, a sua vontade não é boa. A sua vontade não é boa. O nosso coração é enganoso. O caminho é estreito. A Bíblia fala que o caminho é estreito. Só que nós temos uma diferença, que nós temos promessas de vida eterna. A sua vida, ela não acaba aqui. Mas nós precisamos pensar na eternidade. Sim, nós somos seres eternos. Não estou preocupado com o que vai acontecer aqui, não. Tem um monte de gente aí com medo de morrer. Gente, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de sofrer, de sentir dor, né? Enfim, mas eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei da minha salvação. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não tenho medo da vida. Sabe, tem um monte de gente que tem medo de tudo, que tem com medo de sair de casa, que está com medo de vir para a igreja, que está com medo de... Aliás, não tem medo de ir no banco nem no supermercado, só de vir na igreja. Mas tá cheio de gente morrendo de medo, trancado dentro de casa. Eu estou trabalhando num postinho agora, e eu estava conversando ali com as agentes de saúde, elas disseram que chega na casa das pessoas para fazer as visitas, as pessoas não abrem a porta. As pessoas estão com medo. Algumas pessoas estão com medo. Vivem amedrontadas dentro de casa. E as pessoas estão indo ali para ajudar e as pessoas se trancando. Quantas vezes a gente se encontra nessa situação? Pode até ser que tem alguém próximo de você que quer te ajudar, que ofereceu ajuda, mas você se tranca. Medo de ir no hospital. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Em rede nacional aqui. O último lugar que você vai pegar coronavírus é no hospital. Eles passam de boa lá de 15 minutos. Tudo até lugar. E álcool também. O lugar que nós estamos mais... Eu trabalhava lá até esses dias, né? O lugar que a gente mais se protege é dentro do hospital. Lá o povo está tudo encapado, parecendo astronauta. O problema está muito mais na rua, nas pessoas que não se protegem, do que lá dentro do hospital. Então, se você precisar ir no hospital, pode ir, tá? Vai. Você não vai pegar coronavírus lá, não. Mas, enfim... As pessoas estão com medo, as pessoas vivem com medo, as pessoas vivem assustadas, as pessoas vivem tristes, trancadas dentro das suas casas, dos seus quartos, dos seus corações. Às vezes nem o marido sabe o que está acontecendo. A mulher está triste, está sofrendo, está amargurada, ela não tem coragem de conversar nem com o marido. E às vezes o marido está ali também, envolvido, cheio de problema, e não conversa. E não vem para a igreja. Quantos maridos estão dentro de casa, às vezes cheio de problemas, cheio de coisas. Irmão, e vir para a igreja realmente não vai resolver seu problema, não vai pagar suas contas, mas vai te dar direção. O conselho do Senhor está aqui nesse altar para você todos os dias, em todos os cultos. Eu tenho certeza que de uma palavra que eu falar aqui, alguma coisa vai falar com você. Porque não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus não volta vazia. Existe algo, se você está aqui hoje, é porque existe algum lugar aí que precisa ser alcançado e que Deus está querendo alcançar através dessa palavra. E você precisa se abrir para aquilo que Deus quer fazer e falar na sua vida e através dela. Nós não podemos nos calar. Existe um rio que precisa fluir de dentro de nós. A gente precisa dar fruto. A gente precisa dar fruto. O que acontece com o fruto lá na árvore, uma manga? A manga madurou, o que acontece com ela? Hã? Se você não pegar ela no pé, o que ela acontece? Ela cai, né? E se você pegar ela no pé e deixar lá em cima da mesa lá 3 meses, o que acontece com ela? Hã? Apodrece, né? Fruto.
que a gente não come, apodrece. Fruto que você tem e esconde, apodrece. O pastor Magno está falando aqui que lá em casa era cheio de pé de pimenta, aquele trem mais lindo do mundo, morreu tudo. Porque a gente não pegava as pimentas, a gente achava as bonitas lá, e eu nem gosto tanto de pimenta assim. Então a gente nem pegava as pimentas, morreu tudo, porque ficou lá, tem que pegar, senão morre mesmo. Tem que arrancar. O fruto, ele precisa ser comido para que ele faça efeito. Ele precisa ser plantado para que ele venha crescer de novo, que ele venha frutificar. O fruto não é para ficar dentro de você. A Bíblia fala do fruto do Espírito. Mas o que adianta você ter o fruto do Espírito se ele é só para você? Ele não é só para você. Quando a gente vai lá, vamos lá. Gálatas 5:22. Vamos falar sobre o fruto do Espírito. Não é Gálatas não. É Efésios 5:22. É Gálatas? É 5:22. É, porque eu estava abrindo o 6. É isso mesmo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Irmão, esses frutos aí, deixa eu te contar um negócio, não é para você não. É para você exercer com outras pessoas. É para você amar outras pessoas. É para você se alegrar com outras pessoas. É para você ser um promotor de paz. Né? Tem gente que quando vê uma briga, em vez de ir lá apagar o fogo, faz atacar gasolina. Não é? Não. O fruto do Espírito ele não é para você. É para você exercer. Ele é um fruto. É para você comer desse fruto e liberar esse fruto para outras pessoas. Não é para você esconder esse fruto. Quando fala aqui de longanimidade, o que é longanimidade? Pessoa longânime é a pessoa tardia em irar-se. Você não ira sozinho, sentado, não, deu vontade de irar agora. Fica irado. Por que a gente fica irado? Não é por causa de outra pessoa? Porque alguém te irritou? Porque alguém fez alguma coisa que você não queria, que você não concorda? E aí você vai exercer a sua longanimidade quando uma situação dessa acontecer com você. A benignidade, a bondade, você precisa ser bondoso com outras pessoas. Exercer a sua fé não só para você, para as outras pessoas também. A mansidão. O que adianta você ser manso sozinho, trancado no seu quarto, irmão? A mansidão é justamente para aquele momento que você não quer ser manso, que você está com muita raiva. E a Bíblia fala que a ira não é pecado, né? Irai-vos, mas não pequeis. Existe um caminho aí entre a ira e o pecado. E a gente escolhe se a gente vai pecar ou não. E às vezes a gente ira. Mas exercer a mansidão é você colocar o fruto para fora. É você comer do fruto e dar ele para alguém. E oferecer ele para alguém. Fruto escondido apodrece. Fruto escondido apodrece. E eu queria te fazer esse convite hoje. Alguns convites, né? Que você aprenda a ouvir conselhos. Não faça nada sozinho. Sempre que você tiver que tomar alguma decisão na sua vida, procure alguém. Se você hoje não consegue enxergar essa pessoa, pede para Deus te mostrar. Pede para Deus colocar pessoas ao seu redor que vão te levar por caminhos bons, pelos caminhos de Deus. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, às vezes, se a gente não tem tido bons costumes, é porque a gente tem andado com gente errada. E não vem me falar que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo é bonzinho, porque não é, gente. Existe muita gente que é má, gente guiada pelo diabo, gente usada pelo diabo para te entristecer, para te dar conselho errado, para te colocar no caminho errado, para te ensinar coisas erradas, caminhos errados. E você tem escolha de escolher esses caminhos ou não, de escolher quem anda com você. Existe uma fala que é muito comum aí, que você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Quem são as pessoas que você convive? Realmente é quem você queria ou deveria ser? Eu quero andar com pessoas que são melhores que eu, porque eu quero aprender com elas. Quando eu era pequena... Não, ainda sou pequena. Deixa pra lá. Quando eu era nova, que eu descobri esse dia que eu sou mulher de meia idade, fiquei chocada. Quando eu era mais nova, né, meu pai era um pouco rígido. E uma das coisas que ele mais controlava eram as minhas amizades.
Ele não deixava eu sair de casa. As únicas casas que eu ia era da Amanda, da Janine, da Leniele. Da Kelly também, da casa da Kelly eu ia também, de vez em quando. Que era meio longe, meu pai não deixava muito também, não. Então, regular. Começava a andar com alguém do bairro, da escola, de algum lugar que meu pai tinha as antenas ligadas, né? O tempo todo ele falava assim, você vai estar com essa pessoa, não. Não é para acabar, acabou a amizade agora. E nem ia lá em casa. Não podia nem entrar lá em casa. E eu também, nada. Porque meu pai sempre falou isso para mim. Às vezes a gente acha ruim essas coisas, né? O pai da gente querer ficar controlando a gente desse jeito, com quem que a gente anda. Mas isso foi uma das melhores coisas que eu aprendi para minha vida e que me preservou de muita coisa. Não andar com pessoas erradas e andar com pessoas certas. Eu comecei a tocar na igreja muito cedo, eu comecei a tocar aqui com 10 anos, então eu desenvolvi o temor do Senhor muito cedo. E eu tinha muito temor mesmo de fazer as coisas erradas, de entristecer meu pai, de entristecer Deus. E como eu falei, meu pai tinha uma antena ligada e ele também já me preservou de muita coisa. E hoje eu entendo que esse conselho foi usado para me preservar. Você que é jovem, o rei Lemuel pedia conselho para a mãe dele. Quem é você, meu filho, para você achar que você pode andar sozinho, que seu pai e sua mãe não sabem de nada, que o pastor não sabe de nada, que ele não tem nada para te falar, que sua liderança não tem nada para te falar, que você não se importa com o conselho de alguém, que seu professor não sabe de nada, não precisa saber. Se Jesus aprendeu a obedecer, nós podemos aprender também. Se Jesus aprendeu a ouvir, nós podemos aprender também. Aprenda a ouvir, não ande sozinho. Ouça as pessoas, peça conselhos. Fale para Deus, peça para Deus colocar amizades que te direcionam. Pessoas ao seu redor que te direcionam, que podem te ouvir, que podem te direcionar. Não queira fazer nada sozinho sem a direção de Deus, irmão. Toda vez que alguém fez alguma coisa sem a direção de Deus na Bíblia. E nós podemos ver tantas histórias. Abraão teve a promessa do Senhor que Deus ia dar um filho para ele na velhice. E o que ele fez? O que a mulher dele fez? Foi lá, não, pega a concubina aqui, resolve, dá um jeitinho. Nós estamos cheios de dar jeitinho nas coisas. E isso normalmente dá errado. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Do jeito de Deus é melhor. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos ser imediatistas, pensar que o que dá errado agora não vai dar em mais nada. Tudo são sementes, palavras são sementes, ações são sementes, tudo vai frutificar para o futuro. Se não frutifica agora, frutifica depois. Mas em algum momento isso vai dar um fruto. E a gente precisa ter o temor do Senhor, essa sabedoria de entender que os caminhos do Senhor são perfeitos. A palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais, Jeremias 29:11. Pregue esse texto lá no seu espelho, na sua casa, para que você veja isso, que não é o seu pensamento que é bom, não é a sua vontade que é boa, não é a sua vontade que é perfeita. Não acredite na sua vontade, não ande de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu próprio entendimento, porque vai dar errado, irmão. Vai dar ruim. Não fique pensando nas coisas, imaginando as coisas, criando as coisas na sua cabeça, recebendo seta do diabo. Se você está chateado com alguém, procure essa pessoa para conversar. Procure alguém para te aconselhar, para tentar resolver a situação. Mas não confie no seu entendimento. Não confie nas suas próprias forças. Não ande de acordo com as suas próprias forças. Não queira andar num caminho diferente da vontade de Deus. Queira conhecer a vontade de Deus. Tem um salmo que diz, né? Prosseguirei em conhecer o Senhor. E toda a vida minha oração foi essa. Deus, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Jesus falou isso. Quando ele estava prestes a morrer, ele sabia tudo que ia acontecer com ele, mas ele falou que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Que nós possamos falar isso para o Senhor. Sabe, tem uma canção que nós cantamos que diz, né? Abro mão dos meus sonhos, dos meus planos. A quem tenho eu no céu além de ti? Nós vamos cantar ela daqui a pouco. Sabe, que para que a gente possa abrir mão da nossa vontade, gente. A nossa vontade não é boa, ela não é perfeita, ela não é agradável.
Não ande pela sua própria vontade. Não ande. Queira saber o que Deus diz sobre você. Aquilo que você acredita sobre você mesmo pode não ser verdade. Às vezes você acha que sua vida está ruim, que sua vida está difícil, que sua vida que não tem jeito, que esse problema não tem jeito, que não tem como, que acabou. E a palavra diz que há esperança. Há esperança para qualquer coisa na sua vida. Há um conselho, há uma palavra para você nesse livro. Há um conselho para você em alguém de Deus. Procure alguém. Converse a respeito. Peça ajuda. Não ande sozinho, não te estribes no teu próprio entendimento, não confie na sua própria força. A Bíblia fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Deus da minha salvação. Quando fala isso, não fala que você não tem que ter... As pessoas distorcem, né, o texto, fala que você não pode ter amigo, que você não pode confiar em ninguém, que todo mundo é mau, é falso, é traíra, enfim. Mas não fala isso, fala sobre você colocar a sua força, toda a sua força, a sua vida na mão de outra pessoa. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Deus da minha salvação. Não ande sozinho. Não queira andar sozinho. Não queira andar pelo seu próprio entendimento. Busque ajuda, busque conselhos. Um conselho, ele pode mudar a sua história, pode mudar a história de alguém. Você já pensou que você pode mudar a história de alguém através de um conselho? Deus quer usar a sua boca. E o que tem saído da sua boca? O que tem saído da nossa boca? Nós precisamos deixar Deus fluir através de nós. Às vezes tem alguém ali do nosso lado, precisando de uma palavra, e você está calado, você não tem discernimento do Espírito para perceber que Deus quer usar você para estar ali com aquela pessoa, para falar com aquela pessoa. Uma vez alguém falou isso comigo, sobre as pessoas que trabalham dentro da minha casa, né, da sua casa. Deus não colocou essas pessoas ali por acaso. Você precisa influenciar o ambiente onde você trabalha e a vida de quem trabalha com você. Deus não colocou aquela pessoa ali por acaso. Quem está do seu lado está ali por algum motivo, ou para te ensinar alguma coisa, ou para aprender alguma coisa, para receber alguma coisa de você. E o que você tem ensinado? E o que você tem levado para esse povo, para o seu ambiente de trabalho? Qual que é o teor dos conselhos que você dá? Conselho é diferente de crítica, conselho é diferente de opinião. Eu não estou te falando para você sair criticando as pessoas, falando tudo que você pensa sobre toda e qualquer situação. Fala sobre você ter conhecimento de causa e ter direção de Deus. Se você não souber o que falar ou o que fazer, só ora. Ouve e ora. Mas não confie no seu entendimento como conselheiro também, não. Peça a direção de Deus. Às vezes acontece muito isso comigo. Às vezes alguém fala alguma coisa comigo, na hora eu não sei falar, mas depois eu penso alguma coisa, eu vou pensar sobre o assunto e vou pedir direção de Deus e vou orar sobre aquilo. E aí eu tenho uma palavra para falar. E aí eu falo. Mas se eu não souber o que falar, eu não falo besteira. Não fale algo do seu próprio coração. Tem tanta gente usando Deus para falar coisas que não vieram de Deus, para falar coisas que vieram no próprio coração. Não seja essa pessoa. Só fale quando você tiver certeza, conhecimento sobre aquilo que você está falando, ou quando Deus te der uma direção. E quando você for pedir conselho também, não peça conselho para quem nunca construiu nada. Tá cheio de gente que não tem sucesso nenhum na vida, em área nenhuma, querendo dar palpite na sua vida. Aí é palpite, aí não é conselho, é palpite. Não confie na direção de quem nunca construiu nada, de quem nunca teve êxito em nada na vida. Ande com pessoas de Deus, pessoas que vão te direcionar, pessoas que são melhores que você, pessoas que são peritos, que já chegaram em lugares que você gostaria de chegar. Essas pessoas que você tem que ouvir. São essas pessoas que você tem que procurar quando você tiver alguma dúvida, quando você estiver sem direção, quando você estiver perdido, quando você tiver dificuldade de obedecer. Aprenda com Jesus. Jesus aprendeu a obedecer. E ele se sacrificou até a morte. Irmão, você não teve que morrer ainda. Então, você não se sacrificou o suficiente. Você não teve que morrer ainda. Então, você pode se submeter mais um pouquinho. Você consegue. Que a nossa história possa ser diferente, possa ser usada para mudar a história de outras pessoas. Amém? Eu queria trazer essa reflexão para você aqui nessa noite. E eu queria que você se colocasse de pé.
Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Irmão, se você não está andando em espírito é porque você está andando na carne. Se você não fala no espírito é porque você está falando na carne. Não confie na sua carne. Não confie em você mesmo. Não confie no seu próprio entendimento. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a ouvir. Aprenda a obedecer. Aprenda a se sujeitar. Se você ouvir um não, é não. Todo mundo sabe da minha história aqui com o pastor Magli. Um dia eu fui desafiada aí eu ouvi um não de Deus que era para me terminar com ele. Eu não hesitei. Porque desde cedo eu aprendi a obediência. Eu aprendi que se Deus tivesse que me dar ele ia me dar de qualquer jeito. Podia não ser aquele dia. Podia ser mais pra frente. Mas que se tivesse que ser ele, eu confiei plenamente de que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E se Deus estava falando não pra mim naquele momento, então é não. Aprenda a ouvir um não de Deus também. Às vezes Deus não vai falar sim pra sua vontade. Às vezes ele vai falar não mesmo. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir conselhos de Deus. Aprenda a ouvir conselhos da palavra do Senhor. Deixa a palavra do Senhor falar no seu coração. Aprenda a ouvir seus pais. Aprenda a ouvir seus líderes, seus pastores. Pessoas que são autoridade de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Existe alguma figura de autoridade na sua vida que pode te ajudar, que pode te direcionar, que pode ser boca de Deus na sua vida. E você também pode ser essa pessoa para outras pessoas. Existem muitas pessoas lá fora que estão esperando por você. E o que você tem feito? Eu já fui confrontado nesse sentido. Eu já fiz milhares de cursos, um monte de coisa. E um dia o pastor chegou para mim e falou assim, um amigo meu, chegou para mim e falou assim: que dia que você vai parar de estudar e vai começar a fazer? E a gente está obeso espiritual, aprendendo de Deus, comendo da palavra, mas só pra gente. E isso é um conhecimento vazio. Sabedoria só é sabedoria quando ela é colocada em prática. O Espírito Santo só está realmente em você quando ele transborda. É encher até transbordar. Não é só para você, é para encher até transbordar. Quando você pega um copo com água para beber, você se sacia quando o copo fica vazio. Existem pessoas que precisam ser saciadas pela água que existe dentro de você. Você só é o copo, você não é a água. Você é o copo. O Espírito Santo de Deus é a água. E essa água precisa sair de dentro de você. Se a água ficar dentro do copo, você não vai matar sua sede. Olhar para a água mata sua sede? Alguém te falar que a água mata a sede, mata a sua sede? Alguém chegar e para você falar assim: se você beber essa água, você nunca mais vai ter sede. Isso só vai se tornar uma verdade quando você beber a água. Se você é o copo, isso só vai se tornar realidade na vida de outra pessoa quando a água for derramada na vida de alguém. A água dentro de você não faz efeito. Pode fazer efeito para você, mas não é suficiente. Existem pessoas sedentas, precisando da água que existe dentro de você. Precisando da água que existe dentro desse lugar. Precisando da água que existe, que está sendo transbordada por um monte de gente e que às vezes não chega. Hoje nós temos uma oportunidade de chegar através da internet, que é maior do que o alcance que nós temos aqui dentro de 4 paredes. Esses dias o pastor Magli falou sobre isso aqui na igreja. Sobre esse alcance que esse período de pandemia está trazendo para as igrejas. E existe um transbordar de Deus através da internet que tem muita gente que não está percebendo. Existe um transbordar de Deus através das pessoas, através da internet, através desses cultos online, através da palavra de Deus que está sendo semeada, gente, que tem muita gente que não está percebendo. E às vezes tem alguém ao seu redor que nunca ouviu falar disso, que nunca assistiu um culto online, que nunca recebeu uma palavra. Você vai chegar em casa, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de transmissão do seu celular e você vai mandar mensagem para as pessoas que tiver lá nos seus contatos. Você vai mandar uma mensagem para ela. Você vai mandar esse culto para ela. Você vai mandar uma mensagem para ela e vai falar assim: conta comigo. Você vai ser boca de Deus na vida dessa pessoa. Você vai ser Deus. Você já viu Jesus Cristo andando na rua?
ajudando pessoas. Ele fez isso, não fez quando ele veio na terra. Ele vai voltar, mas ele só vai voltar para nos buscar. Até lá, quem tem que fazer isso somos nós. Sou eu e sou você, e é você. E você não precisa sair andando na rua procurando gente para você falar, apesar de que Deus pode te orientar nesse sentido. Mas você pode fazer isso hoje através do seu celular. Olha que ferramenta que nós temos perdido. E às vezes usando para tantas coisas fúteis, coisas sem necessidade, nós podemos usar para pregar a palavra do Senhor. Para levar a palavra de Deus, para levar essa água que está dentro do copo para outras pessoas. A água dentro do copo não mata a sede. Só mata se você beber. Ou só mata se você derramar na vida de alguém. Que nós possamos experimentar esse derramar de Deus. Que nós possamos levar esse derramar de Deus para outras pessoas. Que nós possamos ser inconformados com essa situação de conformismo que nós vivemos hoje em dia, de apatia, às vezes de frieza espiritual mesmo, que às vezes a gente se coloca. Hoje você está aqui não é por acaso. Que você possa sair daqui da consciência do seu chamado. O chamado não é só para quem está com o microfone na mão. O chamado do ID é para cada um de nós, é para mim, é para você, é para todos nós, para todo aquele que pega essa palavra aqui e recebe. Que você possa receber esse chamado na sua vida hoje, que hoje seja um marco nas nossas vidas. Que você possa receber esse chamado para a sua vida, de receber a água que está sendo derramada sobre você através de outras pessoas e de ser o copo para levar essa água para outras pessoas. Um copo que não só vai se encher, mas que vai transbordar. Vamos orar. Vou chamar o pastor Magno para orar, nós estaremos adorando o Senhor.